Eu nunca imaginei que abrir a porta da minha casa para ajudar minha própria irmã seria o começo do pior pesadelo da minha vida. Ela chegou com o marido, dizendo que estavam passando por dificuldades, e eu, como sempre, fui a boazinha da família. O que eu não sabia era que, por trás dos sorrisos e do bebê recém-nascido, existia um plano frio e calculado para me tirar tudo, inclusive o teto sob o qual eu dormia. O pior momento? Quando tentei segurar meu sobrinho pela primeira vez, e ela me empurrou, gritando: "Não toque nele, você é imunda!" Naquele instante, eu descobri do que minha irmã, meus pais e o marido dela eram capazes. Mas o que eles não esperavam, é que a filha rejeitada seria justamente quem colocaria todos de joelhos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi que dentro da minha família o amor tinha endereço certo, e ele nunca foi o meu. Meus pais sempre deixaram claro que a estrela da casa era minha irmã, Bianca. Enquanto eu trabalhava, estudava e me virava para pagar minhas contas, ela era a menina dos olhos deles, a princesa que não precisava levantar um dedo para conseguir o que queria. E mesmo depois de adulta, a situação não mudou. Quando Bianca se casou com Gustavo, todos esperavam que eu me alegrasse. Eu estava no casamento, claro, mas observando de longe, com aquele aperto no peito de quem sabia que seria esquecida mais uma vez. Os dois viviam uma vida de aparências, viagens, roupas caras, restaurantes finos, tudo sustentado pelo crédito e pelo orgulho. Então, quando a maré virou e o casal se afundou em dívidas, meus pais me ligaram. "Ela precisa de você, Mariana", minha mãe disse num tom que não deixava espaço para recusa. Eu hesitei, mas, contra todas as minhas vontades, aceitei. Afinal, era minha irmã. E, no fundo, eu ainda acreditava que talvez ela pudesse mudar. Bianca e Gustavo chegaram com malas, promessas e desculpas. "Vai ser só por uns meses", ela disse, sorrindo. "Até a gente se reerguer." Eu e meu marido, Rafael, abrimos as portas da nossa casa. O primeiro mês foi tranquilo. Bianca ajudava com o jantar, Gustavo procurava emprego. Mas logo o comportamento deles começou a mudar. Pequenas coisas, no começo. Bianca reorganizava meus armários sem pedir, dava ordens à minha empregada, comentava que certos móveis não combinavam com o ambiente. Gustavo, por sua vez, passava o dia inteiro no sofá, usando minha internet e reclamando da comida. Eu engolia o incômodo, fingindo não ver. Até que, uma manhã, encontrei minha irmã usando uma das minhas joias, um presente de Rafael, e quando a questionei, ela riu, dizendo: "Ah, mana, é só um colarzinho, você tem tantos." O clima começou a pesar. Eu e Rafael evitávamos ficar em casa, e quando estávamos, a tensão era quase palpável. Mesmo assim, tentei manter a paz. Mas tudo desabou no dia em que o filho de Bianca nasceu. Eu estava emocionada. Era meu sobrinho, o primeiro neto da família. Fiz questão de preparar o quarto de hóspedes com flores, toalhas limpas e uma cesta de presentes. Quando Bianca chegou do hospital, parecia uma rainha. Eu me aproximei devagar, sorrindo, e estendi os braços para pegar o bebê. "Não toque nele", ela disse com uma frieza que me gelou por dentro. Achei que fosse brincadeira, mas o olhar dela era de desprezo puro. "Você é imunda", completou. Antes que eu pudesse reagir, ela me empurrou com o ombro, protegendo o bebê como se eu fosse um perigo. O som da palavra imunda ecoou na minha mente como um tapa. Rafael apareceu na sala, perplexo, e meus pais, que tinham vindo visitar o neto, simplesmente ficaram calados. Nenhum deles me defendeu. Meu pai apenas disse: "Mariana, ela acabou de ter um bebê. Não faça drama." Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Naquele instante, percebi que a generosidade não é virtude para quem não tem limites. Sem dizer mais nada, olhei para todos e declarei: "Vocês têm até amanhã para sair da minha casa." Mas o que eu não imaginava era que aquele ato de coragem despertaria uma reação ainda mais cruel. No dia seguinte, ao tentar acessar minhas contas, percebi algo estranho.
A correspondência estava sendo redirecionada, as contas de luz e água haviam sido alteradas, e havia documentos no nome de Bianca. Foi quando descobri, minha irmã, junto com o marido, e com o apoio dos meus pais, estava tentando tomar a minha casa. E ali começou a guerra. Uma guerra familiar que ninguém ousaria imaginar. E eu, a filha rejeitada, seria a última pessoa que eles esperariam ver vencendo. Na manhã seguinte, acordei com um silêncio estranho em casa. Nenhum som de conversa, de choro de bebê, nada. Desci as escadas e encontrei Bianca sentada à mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Gustavo mexia no celular, enquanto meus pais, confortavelmente instalados na sala, assistiam televisão. Bom dia, arrisquei, ainda com o coração apertado pela cena da noite anterior. Bianca levantou os olhos, mas não respondeu. Apenas tomou um gole do café e continuou folheando uma revista. Vocês lembram o que eu disse ontem, não é? Falei firme. Quero que saiam hoje. Todos. Minha mãe se levantou primeiro. Mariana, pelo amor de Deus, não faça isso. A Bianca acabou de ter um bebê. Você quer colocar sua própria irmã e o sobrinho na rua? Ela me empurrou, mãe. Me chamou de imunda na minha própria casa. Ela está fragilizada, filha, não sabe o que diz. Gustavo levantou a cabeça e interveio, com o mesmo tom arrogante que sempre o acompanhava. Olha, Mariana, a casa pode estar no seu nome, mas todo mundo aqui sabe que foi seu pai quem te ajudou a comprá-la. Nada mais justo que a família possa ficar aqui até se estabilizar. Engoli em seco. Eu mesma tinha pago por aquela casa com anos de trabalho e o financiamento quitado antes mesmo do prazo. Meu pai tinha apenas assinado como fiador. Mas o jeito que Gustavo falou, parecia ensaiado. Pouco tempo depois, o carteiro chegou. Fui até o portão e recebi um envelope. O nome na correspondência me fez congelar, Bianca Souza de Almeida, com o meu endereço logo abaixo. Voltei para dentro, abri a gaveta de contas e percebi que várias estavam desaparecidas. As que estavam com o titular alterado, energia, água, até a internet, tudo em nome da minha irmã. Bianca, o que é isso? Perguntei, mostrando os papéis. Ela deu de ombros. Organização. Você vive ocupada, e alguém precisava cuidar das coisas da casa. Cuidar. Você colocou tudo no seu nome. Não exagere. Foi só para facilitar o pagamento. Rafael, meu marido, chegou nesse momento e pegou os papéis da minha mão. Facilitar? Isso é crime, Bianca. Você falsificou informações. Meu pai se levantou do sofá, o rosto vermelho. Chega. A sua irmã ajudou a manter esta casa funcionando enquanto vocês viajavam, enquanto o Rafael vivia no trabalho. Ela merece respeito. Merece respeito ou a casa, pai? Perguntei em voz trêmula. Ele hesitou por um instante e então, sem olhar nos meus olhos, respondeu, ela merece o que é justo. Ela vive aqui há meses, está com um bebê. Essa casa é grande, Mariana. Não é justo expulsá-los. Naquele momento, percebi, eles tinham se unido. Bianca, Gustavo e meus próprios pais. Todos tramando para me tirar do único lugar que eu havia construído com esforço. Rafael me puxou de lado e sussurrou, eles estão tentando criar uma situação de posse. Se não agirmos rápido, podem alegar residência prolongada e até tentar tomar o imóvel legalmente. Meu coração disparou. Você está dizendo que eles planejaram isso? Tudo indica que sim. A mudança dos nomes nas contas, o bebê, o discurso de que é injusto colocá-los para fora, é o tipo de estratégia usada para criar vínculo de posse. E com o apoio dos seus pais, ficaria mais convincente. Eu me sentei, tentando controlar o tremor nas mãos. Não acredito que fariam isso comigo. Você sempre foi o alvo fácil, Mari, ele disse com calma. Mas dessa vez, não vamos deixar. Passei o dia recolhendo documentos, escritura, comprovantes de pagamento, transferências, notas fiscais das reformas. Tudo que provasse que a casa era minha.
Enquanto isso, Bianca agia como se nada tivesse acontecido. No fim da tarde, ouvi ela cochichando com Gustavo ao telefone. Se ela insistir, a gente fala com o advogado. Meus pais já estão do nosso lado. Vai ser fácil provar que moramos aqui e que ela não quer saber do sobrinho. Era a confirmação que faltava. Subi as escadas, trancando a porta do quarto para que ninguém visse minhas lágrimas. Eu não chorava de tristeza, mas de raiva. A menina rejeitada que todos usaram como degrau agora seria o obstáculo que eles jamais conseguiriam derrubar. Naquela noite, sentei-me ao lado de Rafael e disse apenas 3 palavras: amanhã, isso acaba. No dia seguinte, acordei decidida. Não havia mais espaço para apelos emocionais nem para o coitadismo que Bianca sempre usava para manipular todos. Acordei mais cedo que todos, organizei a papelada e liguei para um advogado indicado por um colega de trabalho. Ele ouviu atentamente e foi direto: se as contas foram transferidas e a correspondência em outro nome, há indícios de tentativa de fraude de posse. Precisamos agir rápido. Marquei uma reunião urgente no escritório dele. Enquanto isso, Rafael redigiu uma notificação exigindo que Bianca e Gustavo desocupassem a casa em 48 horas. Quando desci com os papéis impressos, encontrei minha mãe na cozinha, mexendo no café como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Vai mesmo continuar com essa loucura, Mariana? Ela disse sem me encarar. Loucura é permitir que transforme minha casa em palco de mentira. Você sempre foi egoísta. Desde criança, tudo era sobre você. Agora que sua irmã precisa, quer jogá-la na rua. Ri, amarga. Engraçado, mãe. Eu nunca tive nada só pra mim. Nem o amor de vocês. Ela ficou em silêncio, mas percebi o ódio nos olhos. Era o mesmo olhar que ela lançava sempre que eu ousava me defender. Pouco tempo depois, Bianca apareceu, com o bebê nos braços, teatral como sempre. Já começou o drama de novo, disse com sarcasmo. Quer que eu assine alguma coisa, é isso? Exatamente. Estendi o documento, mas ela nem se deu ao trabalho de ler. Eu não vou assinar nada, Mariana. Essa casa é da família. E eu sou família, lembra? Rafael interveio. Bianca, você entrou aqui como hóspede. O que está fazendo agora é ilegal. Ah, pronto, ela respondeu rindo. Virou advogado agora. Você acha que pode ameaçar uma mãe com um bebê de colo? O juiz vai adorar isso. Meu pai, que ouvia tudo da sala, levantou-se e veio até nós. Vocês estão indo longe demais. Sua irmã acabou de parir, Mariana. Se quer paz, trate de respeitar. Respeitar o quê, pai? A invasão? A falsificação? A traição? Você fala como se fosse santa. Se não fosse eu, você nem teria essa casa. Não, pai. Se não fosse por mim, vocês não teriam um teto para se esconder da vergonha de terem me tratado como o resto. Bianca fingiu estar ofendida, lágrimas falsas escorrendo. Viu? É isso que ela quer. Me humilhar. Eu quero apenas de volta o que é meu. Quando eles perceberam que eu não iria ceder, o tom mudou. Naquela noite, Gustavo apareceu com um homem engravatado, dizendo ser um consultor jurídico da família. Tentei barrar, mas ele entrou sem cerimônia, examinando documentos sobre o balcão. Boa noite, senhora Mariana, ele disse, frio. Recebi informações de que há uma disputa patrimonial e que sua irmã reside aqui há mais de 6 meses. Em alguns casos, isso pode configurar direito de moradia. Ela não é inquilina, é invasora, respondi. Mesmo assim, a senhora precisará apresentar provas e abrir um processo formal. Nenhum despejo pode ser feito sem decisão judicial. Rafael o expulsou da casa, mas eu já sabia, Bianca estava se preparando legalmente. Ela estava tentando criar uma narrativa em que eu fosse a vilã, a mulher fria que queria expulsar a irmã com o bebê recém-nascido. Na manhã seguinte, ao abrir o portão, encontrei um carro parado em frente de casa. Dentro, minha mãe e meu pai. Ela segurava o bebê, enquanto ele falava ao telefone.
Assim que me viram, meu pai desceu, furioso. Você chamou o advogado? É isso? Quer levar a família para a justiça? Vocês me obrigaram. Bianca tem um filho, Mariana. Ela tem direito a ficar. Direito, gritei. Ela não tem direito nem de pisar aqui. Eu abri essa porta por amor, e vocês transformaram isso em guerra. Você sempre foi ingrata. Tudo que tem veio de mim. Então o senhor quer a casa? Pois entre na fila. Sua filha já está tentando roubar antes do senhor. Minha mãe levantou o tom. Você vai se arrepender de falar assim. Está mexendo com a sua própria família. Olhei nos olhos dela, sem medo. Então a família que se prepare. Porque agora acabou a Mariana boazinha. Voltei para dentro e, pela primeira vez, senti que estava recuperando o controle. Liguei para o advogado e contei sobre a visita e o falso consultor. Excelente, ele respondeu. Tudo o que ela está fazendo pode ser usado como prova de má-fé. Amanhã mesmo protocolaremos uma denúncia. Naquela noite, sentei na varanda com Rafael, o vento frio batendo no rosto. Eles acham que podem me destruir emocionalmente, disse, olhando para o portão. E vão descobrir que não podem, respondeu ele, com um meio sorriso. De dentro da casa, ouvi o choro do bebê e as vozes abafadas de Bianca e Gustavo discutindo. Talvez ali, eu tivesse sentido pena. Mas tudo dentro de mim já havia secado. Eles queriam guerra? Então teriam guerra. No dia seguinte, eu estava no escritório do advogado às 9 da manhã em ponto. Dr. Renato me recebeu com serenidade, mas o olhar firme deixava claro que estava levando o caso a sério. Entreguei a ele todos os documentos, escritura, comprovantes de pagamento, notas de reforma, até as mensagens em que Bianca me chamava de imunda e ameaçava não sair. Você fez muito bem em guardar tudo, Mariana. Isso vai ser essencial. O que sua irmã está tentando é configurar posse por uso contínuo, um tipo de fraude civil muito comum em disputas familiares. Mas nós vamos agir antes que ela chegue a esse ponto. Assinei a representação formal e, em menos de 24 horas, o processo já estava protocolado. A notificação de desocupação foi emitida e um oficial de justiça designado. Eu sabia que a situação explodiria quando a intimação chegasse, mas já não havia volta. Naquela noite, enquanto jantávamos, Rafael olhou para mim e disse: Você percebe que ela vai reagir, não é? Vai tentar te pintar como a vilã. Eu sei, respondi. Mas dessa vez ela vai ter que fazer isso diante da polícia. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, o portão foi tocado. O oficial de justiça apareceu, acompanhado de 2 policiais. Bianca, que estava na sala, levantou-se num pulo, segurando o bebê. Que palhaçada é essa? Senhora Bianca Souza de Almeida? O oficial perguntou com voz neutra. Sou eu. Está sendo notificada a desocupar este imóvel no prazo de 72 horas, sob pena de remoção forçada e abertura de processo criminal por fraude e tentativa de apropriação indevida. O silêncio que se seguiu foi denso. Meu pai, que havia vindo visitá-la, ficou pálido. Minha mãe segurou o rosto com as mãos. Bianca, porém, reagiu como eu já esperava, com escândalo. Você está fazendo isso comigo? Com seu próprio sangue, gritou. Eu tenho um bebê. Quer ver a gente na rua? Não, Bianca. Quero ver vocês na casa de vocês. Essa aqui não é mais o seu refúgio para golpes. Gustavo apareceu vindo do corredor, os olhos inflamados. Você vai se arrepender, Mariana. Isso vai virar processo contra você. O processo já começou, respondi, mostrando a cópia da denúncia protocolada. Quando os policiais pediram para Bianca assinar o recebimento da intimação, ela rasgou o papel e jogou no chão. O gesto só reforçou o registro da resistência, documentado pelo próprio oficial. Depois que eles saíram, o caos se instalou. Bianca trancou-se no quarto, e meus pais vieram me enfrentar. Você enlouqueceu? Disse meu pai, gritando. Isso é coisa de gente sem coração. Ela é sua irmã.
Ela é uma criminosa, pai. E o senhor está apoiando. Cuidado com o que fala comigo, menina. Eu sou seu pai. Então haja como um. Minha mãe tentou me fazer ceder, chorando e apelando para a culpa. Pense no bebê, Mariana. Ele não tem culpa. Exato, mãe. Por isso estou agindo. O único inocente nessa história é ele. Tranquei-me no escritório e ouvi os gritos vindos do andar de cima. Rafael me olhou com uma mistura de pena e orgulho. Você fez o que precisava. Eles vão tentar reagir, mas agora tudo está nas mãos da justiça. E reagiram. Na manhã seguinte, Bianca foi até a delegacia e registrou um boletim contra mim, alegando maus-tratos psicológicos e tentativa de expulsão indevida. Quando o Dr. Renato me ligou para avisar, eu ri sem surpresa. Ela está jogando sujo, como sempre. Mas agora as provas estão do seu lado, ele respondeu. O histórico de falsificação e alteração de contas, as mensagens, os testemunhos do oficial, tudo será anexado. É só manter a calma. Mas calma era algo que Bianca desconhecia. Ela começou uma verdadeira campanha contra mim. Ligava para parentes distantes, vizinhos e até colegas de trabalho, espalhando que eu tinha tomado a casa do próprio pai e jogado a irmã com o bebê na rua. Os comentários começaram a circular, mas em vez de me abater, serviram de combustível. Eu sabia que a verdade teria o seu tempo. 2 dias depois, recebi a ligação que mudou o rumo da situação. Mariana, aqui é o delegado Sérgio, da 4ª DP. Precisamos que compareça para prestar depoimento. Recebemos denúncias conflitantes e queremos esclarecer tudo. Fui imediatamente. Dr. Renato me acompanhou. Assim que cheguei, percebi que Bianca também estava lá, maquiada, com o bebê no colo e o olhar de quem acreditava estar vencendo. O delegado começou direto. Senhora Bianca afirma que foi expulsa injustamente e que seus pais confirmam a versão dela. A senhora deseja apresentar provas em contrário? Abri a pasta. Entreguei todos os documentos, contas alteradas, cópias da escritura, prints das mensagens, a notificação assinada e o relatório do oficial de justiça. O delegado examinou tudo em silêncio. Senhora Bianca, ele disse por fim, a senhora tem alguma explicação para o fato de as contas estarem em seu nome e o endereço ser o da residência da sua irmã? Foi engano. Eu só queria ajudar. E o documento de alteração de titularidade com sua assinatura falsificando a da senhora Mariana? Ela ficou muda. O delegado respirou fundo e concluiu: parece que aqui não temos uma vítima. Temos uma investigada. Vi o rosto de Bianca empalidecer. Meus pais, sentados atrás dela, ficaram sem palavras. Pela primeira vez, o silêncio foi meu aliado. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei no sofá e olhei em volta. Ainda havia o perfume do bebê no ar, as lembranças da confusão, o eco das palavras cruéis. Mas agora, algo dentro de mim estava em paz. Era o início da queda deles. Nos dias seguintes ao depoimento, o clima mudou completamente. Bianca e Gustavo receberam uma intimação para prestar esclarecimentos sobre fraude documental e falsificação de assinatura. O advogado deles tentou adiar, mas a polícia foi rápida, havia provas demais. E o que era pior para eles, parte dos documentos falsificados havia sido preenchida no computador da minha casa. Na manhã em que a perícia foi feita, 2 agentes vieram coletar o HD do computador de Rafael, e lá encontraram arquivos com cópias de contas adulteradas, formulários de transferência e até uma minuta de contrato de cessão de uso de imóvel, todos salvos por Gustavo. Quando me mostraram o relatório, senti uma mistura de indignação e alívio. Eu não estava imaginando nada. Eles realmente estavam tentando tomar o que era meu. Dr. Renato me ligou naquela tarde. Mariana, a situação deles vai se complicar. O delegado vai enquadrar Gustavo por falsificação ideológica e Bianca por coautoria. E há indícios de participação dos seus pais. Dos meus pais? Perguntei, com o estômago apertando. Sim. Um dos formulários falsos contém a assinatura do seu pai, atestando que ele teria doado a casa de presente à filha mais nova.
A notícia caiu sobre mim como uma pancada. Eu sabia que eles tinham preferências, mas não imaginava que seriam capazes de me trair dessa forma. Rafael tentou me consolar, mas eu só conseguia repetir: eles assinaram contra mim. Meus próprios pais. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Mariana, precisamos conversar. O que há para conversar, mãe? Vocês falsificaram minha assinatura e tentaram me tirar o que é meu. Não fala assim. Seu pai só quis ajudar sua irmã, ela estava desesperada. Você tem estabilidade, um emprego fixo, uma casa, ela só queria um lugar para criar o filho. E para isso precisava me destruir? Você é fria, Mariana. Sempre foi. Não entende o que é amor de mãe. Eu desliguei. Pela primeira vez na vida, não chorei. A ferida era tão profunda que a dor se transformou em lucidez. 2 dias depois, Gustavo foi chamado para depor e, tentando se safar, jogou toda a culpa sobre Bianca. Disse que ela planejou tudo, que ele apenas assinava o que ela pedia. O depoimento caiu como uma bomba, e Bianca entrou em surto. Passou a mandar mensagens histéricas para mim: você destruiu minha família. Eu só queria o que era meu por direito. Meu filho vai crescer te odiando. Mas eu não respondi. Rafael apenas olhava para mim e dizia: deixe ela cavar a própria cova. As semanas seguintes foram de uma calma estranha. O caso corria em sigilo, mas as notícias começaram a vazar na cidade pequena onde morávamos. Os vizinhos cochichavam, as pessoas comentavam nos grupos de bairro. A história da irmã ingrata começou a ser recontada, agora com uma nova versão, a da irmã traída. Meu pai, que sempre caminhava de cabeça erguida, passou a evitar sair de casa. Minha mãe parou de aparecer nas missas de domingo. Bianca, desesperada, foi morar temporariamente com uma tia distante, enquanto aguardava o desenrolar do processo. Uma tarde, Dr. Renato me ligou novamente. Mariana, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra os 4, Bianca, Gustavo, seu pai e sua mãe. Todos serão processados por falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Senti as pernas fraquejarem. Todos? Perguntei em voz baixa. Sim. Mas como não houve transferência efetiva do imóvel, o juiz provavelmente aplicará pena alternativa. Ainda assim, eles terão antecedentes criminais. Quando desliguei, sentei na varanda e observei o portão da casa. O mesmo portão por onde, meses antes, eu havia recebido minha irmã com flores e carinho. A lembrança me cortou. Como pude ser tão ingênua? Naquela noite, Rafael me abraçou e disse: você percebeu que venceu, não é? Vencer? Rafael, olha o preço disso. Eles eram minha família. Não, Mariana. Eles só usavam esse título para te explorar. Família é quem não te apunhala quando você abre a porta. As palavras dele me fizeram chorar pela primeira vez em semanas. Era um choro limpo, de libertação. No dia da audiência preliminar, sentei na sala do fórum com o coração acelerado. Vi Bianca entrar algemada, tentando esconder o rosto. Gustavo, abatido. E, atrás deles, meus pais, pálidos, evitando me olhar. Quando o juiz perguntou se eu desejava prestar depoimento, me levantei com a voz firme: sim, meritíssimo. Quero que fique registrado que eu não fiz isso por vingança. Fiz porque aprendi que quem se cala diante da injustiça, consente com ela. Eles roubaram minha confiança, meu nome e quase minha casa. E eu não vou mais ser a filha que engole tudo em silêncio. O juiz apenas concordou. A sala ficou muda. Até o estalar do teclado do escrivão parecia ecoar como um trovão. Depois da audiência, saí do fórum com uma sensação estranha, não era alegria, era alívio. A guerra ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez em anos, eu sentia que estava vencendo com dignidade. Naquela noite, sozinha na cozinha, arrumei o jantar em silêncio. O cheiro do arroz no fogo me trouxe lembranças da infância. Lembrei das vezes em que preparava comida para todos e era tratada como invisível. Agora, tudo tinha mudado.
Eles tentaram me destruir, mas acabaram se destruindo entre si. E o melhor ainda estava por vir. 3 meses se passaram desde a audiência, e cada dia parecia um passo fora de um pesadelo que durou uma vida inteira. A investigação foi encerrada e o processo seguiu para julgamento. O advogado me mantinha informada de cada atualização, e embora eu tentasse seguir a rotina normalmente, o coração ainda pesava cada vez que lembrava do rosto dos meus pais naquela sala de audiência. A sentença saiu numa sexta-feira chuvosa. Lembro-me de estar em casa, com o som da chuva batendo no vidro, quando o Dr. Renato me ligou: Mariana, acabou. A sentença saiu há minutos. Todos foram condenados. Por um instante, não consegui responder. Ele continuou: Bianca e Gustavo pegaram 2 anos e meio de serviços comunitários e multa por falsificação e tentativa de fraude. Seus pais receberam pena de 1 ano e 4 meses, convertida em restrição de direitos. Nenhum deles poderá ocupar cargos públicos ou abrir empresas pelos próximos 5 anos. Fechei os olhos e respirei fundo. Era o fim. E quanto à casa, perguntei. Totalmente protegida. O juiz determinou o registro definitivo em seu nome, com impedimento de contestação futura. E mais, eles foram proibidos de se aproximar de você por 1 ano. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em meses, chorei em paz. Rafael entrou na sala, me encontrou com o rosto molhado e o abraço dele foi o abrigo que eu precisava. Você venceu, Mariana. Não, Rafa, eu sobrevivi. Vencer é outra coisa. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade. As pessoas que antes cochichavam pelas costas agora me olhavam com respeito. A história da irmã fria e ingrata deu lugar à da mulher que enfrentou a própria família para não perder o que era seu. Meus pais tentaram me procurar, mas eu não quis atender. Precisava de distância. Bianca, por outro lado, apareceu na portaria do prédio onde eu trabalhava, com o rosto abatido e os olhos fundos. Só quero falar 5 minutos, implorou. Deixei-a entrar no saguão, sem emoção. Pra quê, Bianca? Já disseram tudo no tribunal. Eu errei, tá? Eu só queria garantir um futuro pro meu filho. Não pensei que ia chegar tão longe. Você não queria garantir um futuro, queria garantir poder. É diferente. Você fala como se nunca tivesse errado. Todos erram. Mas você tentou destruir quem te ajudou. Ela me olhou em silêncio por um momento e então disse, num fio de voz: eu não esperava que você fosse tão forte. Sorri de canto. Nem eu. Ela foi embora sem olhar para trás, e eu senti que aquele seria nosso último encontro. Com o tempo, voltei a sorrir. Rafael e eu fizemos pequenas reformas na casa, substituímos os móveis que Bianca havia estragado e pintamos as paredes. A cada pincelada, parecia que estávamos apagando um pouco da dor. Quando o portão novo foi instalado, senti que finalmente o ciclo se fechava. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, o carteiro me chamou. Tem correspondência para a senhora, Dona Mariana. Assinei o recibo e, ao abrir o envelope, encontrei uma carta escrita à mão. Eu não espero perdão, mas quero que saiba que entendo agora o que fiz. A casa era seu lar, e eu tentei roubar mais do que isso, tentei roubar o seu lugar no mundo. Espero que o tempo te traga paz. Bianca. Fiquei parada por um tempo, lendo e relendo. Havia ali uma tentativa tímida de arrependimento, e embora o orgulho ainda me impedisse de responder, eu soube que, de alguma forma, ela estava pagando o preço certo, o peso da consciência. Os meses seguintes foram tranquilos. Meus pais se mudaram para o interior, e o contato entre nós se limitou a mensagens esporádicas e frias. Bianca e Gustavo se separaram. Ele sumiu, e ela começou a trabalhar em uma pequena loja de roupas. Enquanto isso, minha vida florescia novamente. Reencontrei amigos que se afastaram durante a confusão, voltei a cozinhar para os vizinhos aos domingos e, pela primeira vez, planejei uma viagem sem me preocupar com o que os outros pensariam. Numa dessas tardes ensolaradas, sentei-me no jardim, observando Rafael podar as plantas. Ele olhou para mim e perguntou: você ainda pensa neles? Penso.
mas não com raiva. Penso para lembrar até onde a ingenuidade pode nos levar. Penso para nunca mais esquecer o valor do que conquistei. Ele sorriu. Você transformou a dor em força. Nem todos conseguem. Eu não tive escolha, respondi. Ou eu me tornava forte, ou seria destruída. Quando o sol se pôs, senti um vento leve balançar as cortinas. A casa estava em silêncio, o tipo de silêncio bom, que traz paz. Caminhei até a cozinha, onde tudo começou, e passei a mão sobre o balcão. É sua, Mari, eu disse a mim mesma. Cada canto, cada parede, cada conquista. Olhei pela janela, e o céu estava tingido de laranja. Um ciclo inteiro tinha se fechado, e dentro de mim só restava gratidão, não por ter sofrido, mas por ter sobrevivido sendo quem eu sempre fui, uma mulher que aprendeu, enfim, a se defender. Meu nome é Mariana Souza, e esta é a minha casa. Não emprestada. Não herdada. Conquistada, e protegida com tudo o que tenho. E agora me conta, você faria o mesmo que a Mariana fez? Teria coragem de enfrentar toda a família para defender o que é seu, ou teria tentado manter a paz, mesmo sendo injustiçada? Quero muito saber a sua opinião, escreva aqui nos comentários, e me diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam e vou deixar um coração no seu comentário. Se essa história te prendeu até o final, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas conheçam histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muita história forte e surpreendente por aí. Ah, e não guarda só para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem sobre coragem, limites e dignidade. Até o próximo vídeo, e lembre-se, ninguém pode te fazer pequena dentro do espaço que você construiu com as próprias mãos.